Bom dia, meus amados irmãos. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Hoje o nosso Café com Palavra nos traz livro de Mateus. Bendito seja Deus, capítulo 26, a partir do verso 36, que nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Bendito seja Deus. Esse texto, que é muitíssimo conhecido, nos chama muito a atenção, nos traz um aprendizado de alto nível. Bendito Deus. E quando nós olhamos, ainda no mesmo capítulo 26, quando nós olhamos o verso 31, nós olhamos na verdade, todo o capítulo, antes de tudo isso acontecer, antes de Jesus ser pego, antes de ter acontecido todos os outros fatores, ele já tinha advertido a todos. E, inclusive, a Pedro, quando ele diz, no verso 31 do mesmo capítulo: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E no verso 34 ele fala, Jesus ainda diz: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aqui ele está falando diretamente a Pedro. Diretamente ele está falando a Pedro, porque Pedro mostrava ser forte, Pedro mostrava que estava ali do lado de Jesus para o que desse e viesse. Ele estava pronto. E ele ainda não tinha entendido que a missão do Senhor era essa. Ele ainda não tinha entendido que Jesus veio para abrir as portas para nós, que ele é o caminho para nós nos achegar a Deus, nos achegar à salvação, para nós mudarmos, para nós vermos uma transformação verdadeira. E ali ele foi orar, bendito seja Deus. E no 38 ele fala: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, e ficai aqui, velai comigo. Isso é o que acontece hoje conosco. Então, muitas das vezes, quando acontece, bendito seja Deus, quando acontece de nós termos que beber um cálice amargo, quando nós precisamos passar uma noite em oração, quando nós precisamos passar uma noite diante de Deus numa busca, porque nós sentimos aflição, nós sentimos tristeza, agonia, angústia, não há quem vele conosco, não há quem esteja nesse mesmo barco conosco. E aqueles a qual ele chamou e perguntou por que não velavam com ele, não buscavam a Deus com ele, eram aqueles que estavam com eles todos os dias, todos os momentos, eram pessoas próximas a ele. Então não fique admirado quando os teus próximos, eles se tornam distantes, porque muitas das vezes estão do teu lado e eles são distantes, porque eles não estão abraçando o que você está abraçando, eles não estão vivendo ou não estão querendo viver o processo que você está vivendo, vivenciando. E isso nos faz com que nós tenhamos que aprender com Cristo e venhamos também colocar na nossa mente que se Jesus, ele teve que passar por todas essas coisas
para que hoje esse caminho na tua vida, na minha vida, esteja aberto continuamente todos os dias, é necessário haver o processo da oração. Porque pela oração há um poder muito grande entre um movimento e uma atmosfera que os nossos olhos carnais não contemplam. Mas nós, pelos olhos da fé, nós contemplamos, porque a atmosfera da fé é diferente da atmosfera do eu estou vendo. Eu não tenho que ver, eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar e confiar no Deus que eu estou servindo. Porque é pela oração que eu confidenciei as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas ansiedades, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas necessidades. E é pela fé, crendo, que eu vou receber todo o suprimento necessário do céu. O Senhor, Ele vem suprir todas as áreas da nossa vida mediante a nossa fé, mediante a nossa busca. E no meio desse processo, haverá uma ida até Deus, haverá uma busca, haverá um achegamento até a mesa, haverá uma mesa aparentemente seca, parece que não tem uma solução, mas você está indo até o dono da obra, você está indo até aquele a qual você tem por amigo, por único Deus e suficiente, e ali vai vir uma resposta. Só que antes de vir a resposta, no meio do processo da busca, no meio do trabalhar, no meio da guerra, você vai ter muitas coisas que você precisa conhecer e precisa saber. E você precisa saber e entender que nem toda multidão que está em tua volta são pessoas que estão realmente abraçadas com você, que estão realmente ligadas em você. Muitas das vezes, a grande massa, a grande multidão é apenas para alimentar ou para conhecer ou para digerir de você aquilo que para eles é bom. Eles estão nutrindo através de você aquilo que para eles é bom, é saudável, é o que eles precisam. Passou disso, eles não querem estar perto de ti. É por isso que Pedro, ele negou a Cristo, porque ele sentiu medo, porque ele ainda não tinha compreendido o valor real, a intenção real, ele ainda não tinha entendido a missão do Senhor. Ele vem entender depois. Mas, quando aqui está se falando do que nós olhamos com os olhos carnais, quando eu estou em volta a uma grande massa, uma nuvem de pessoas, e quando eu olho, eu me sinto sozinha. E é necessário, porque Jesus passou esse processo. E é necessário nós passarmos por isso, para que nós venhamos entender e a compreender que o nosso processo, ele é solitário, que o nosso processo é um aprendizado. E o aprendizado é meu. Alguém pode estar dando uma palestra para 1000 pessoas, e daquelas pessoas, todas que estão ali, apenas algumas, elas entenderão e compreenderão exatamente a mensagem que foi ali deixada. Assim foi Cristo, nesse momento de angústia, de aflição que ele sofreu, como o verso 38 fala, que ele sofreu a tristeza até a morte, ele sentiu e eles adormeceram. Os olhos estavam pesados, porque o processo não era com eles. Então entenda que muitas das vezes alguém está aprendendo a mesma coisa que você, mas elas não vão conseguir agir da forma que eles estão ensinando ou da forma que eles estão aprendendo. Bendito seja Deus. Quando nós olhamos lá no livro de 2 Timóteo, é uma coisa assim muito clara e me chama muita atenção, que quando nós olhamos é o capítulo 3 de 2 Timóteo e o verso 7, que fala muito claro, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus amados, existem números que eles não somam. Existem números que não somam. Existem pessoas hoje, a grande maioria das pessoas hoje estão dentro das igrejas, ouvindo falar de Cristo, aprendendo sobre o mistério de Cristo, aprendendo esse devocional todo santo dia, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque elas estão sempre aprendendo, mas quando é o momento de praticar, elas não conseguem colocar em ação o que aprenderam, ou alguns até o que estão ensinando. Por quê?
porque eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender. Isso aqui é muito sério. Tem pessoas que esses dias agora eu ouvi algo e mexeu comigo, porque é algo que a gente vê na vida de muitos. É você ter um forçamento de santidade. E nós, seres humanos, quando nós recebemos a luz, quando nós recebemos a Cristo como novidade de vida dentro de nós, tudo se faz novo. Então não existe um forçamento. Eu não preciso mostrar para os números de pessoas que estão ao meu redor uma santidade. Eu não sou Deus, eu sou um ser humano cheio de imperfeições, a qual eu estou buscando a perfeição para que venha a haver dentro de mim um melhoramento, para que venha existir um dia a excelência que Deus quer ver dentro de mim. Mas essa excelência eu estou buscando naquele que é excelente, naquele que é cheio, naquele que é perfeito. Bendito seja Deus. E o que acontece? O que acontece é que muitos estão forçando uma santidade porque eles querem ter um nome visto pelas pessoas, pelo número de pessoas. E as pessoas, elas não estão preparadas. Por isso que muitos buscam alguém. Em vez de buscar Deus, buscam alguém. Pelo dom que tem em alguém. Por algo, por um talento que exista em alguém. E é florado e as pessoas querem. Mas elas não entendem, não param para pensar que nem todo dia a pessoa vai estar ali do mesmo jeito. Sendo usada da mesma forma. Porque são seres humanos. Mas as pessoas, elas colocam, vamos dizer assim, pontos. Elas não conseguem entender, limitar. E aí você começa a errar no processo. E você tem que entender que no seu processo, aquelas pessoas que estão ao teu redor, elas necessitam de Deus tanto quanto você. Então não é bom que você fique se apoiando numa cobertura humana. Porque quando aquele humano que hoje você está colocando como o todo na tua vida cair, a queda vai ser muito grande, porque você vai cair junto. Mas quando você coloca a tua segurança naquele que pode realmente te assegurar, que é o Todo-Poderoso, pode cair qualquer um do teu redor. Pode cair a grande massa, mas você vai continuar de pé. Então não adormeça quando na verdade você tem que estar acordado. Não fique dormindo quando na verdade você tem que clamar a Deus. Você tem que buscar. Há tempo para todas as coisas, porque existe um propósito debaixo desse sol. Então se chegou o tempo de Deus fazer algo, Ele tem um propósito na tua vida e você não está ajudando, o propósito, o teu processo vai se alongar. O que é para ser dias pode ser anos, para você poder entender uma coisa tão simples. Deus está falando, Deus está te mostrando e você está envolto, porque você não está focado naquilo que Deus quer. Você está preocupado com números, você está preocupado com quantidades. Jesus, ele aqui, a gente vê bem claro que ele não se focou neles, porque ele sabia que eles estavam pesados, que eles não estavam ali no processo deles. E ele suportou. Antes de começar mesmo o sofrimento, ele já suportava, porque em meio àquela oração ele já estava sofrendo. Então, muitas das vezes, antes que aconteça o processo da nossa vida, nós já estamos sentindo a brisa chegando e mudando para vento. E nós começamos a perceber que nós não podemos hoje dormir, nós temos que ficar vigiando. Ou nós temos que ficar orando, buscando se achegar mais. E às vezes você está querendo se achegar, mas na força de alguém. Busque força em Deus para que você possa buscar mais. Para que você tenha esclarecimento. Porque muitos estão aprendendo, estão sempre aprendendo, mas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. É como alguém que está sempre falando e o outro é um covarde, não tem coragem de dizer não, eu não aceito, não concordo, e fica como cabeça de calango, concordando com tudo, mesmo discordando por dentro, porque é um covarde, porque não tem ousadia, não tem valentia de dizer eu não aceito, eu não concordo, eu tenho outra opinião. Aqui não é uma contenda, aqui está se falando e se tratando daquilo que é certo e errado, daquilo que é certo, que nós temos que dizer e admitir, realmente é certo. Mas quando você vê que algo não tem nada a ver, você chegar e dizer, eu não concordo.
Eu discordo, eu vejo dessa forma. A sua visão é uma, mas eu tenho outra visão. Então nós temos que sermos sinceros. Para agradar o coração de Deus, nós temos que fazer como Jesus fez. Mesmo no meio da tristeza, da angústia, mesmo no meio da aflição, ele não parou, ele não cessou. Bendito seja Deus de buscar. Ele não cessou de orar, né? Ele pediu ao Pai que se pudesse, né, ele afastasse, ele tirasse dele, ele afastasse dele aquele cálice, porque ele sabia e ele já estava sentindo que seria muito, muito amargo. Mas quando ele pede no 38, né, no 39, que se possível ele afastasse, mas todavia fizesse conforme o que ele quer, nós olhamos e a gente vê no 42, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, e faça-se a tua vontade. Muitas das vezes nós temos que beber um cálice amargo. Muitas das vezes aqueles que estão conosco, aqueles que aparentemente mostram amor, uma santidade para nós, eles estão sendo pessoas falsas, eles não estão sendo pessoas íntegras, eles não estão sendo sinceros, e nós temos que aguentar ali forte. Nós temos que tomar cálices amargos, muitas das vezes, sem resmungar, sem dizer um ai, no silêncio, como Jesus passou também no silêncio, sem falar, sem murmurar, mas firme, porque Jesus não murmurou, mas ele foi firme com o Pai. Ele estava ligado diretamente com o Pai. E nesses momentos, nós temos que ficarmos diretamente ligados com o Pai, porque tem pessoas que estão ouvindo, mas não estão entendendo, não estão aprendendo. Elas ficam gesticulando com a cabeça, acenando com a cabeça como sinal de confirmação, de afirmação, mas dentro da mente e do coração elas não estão entendendo o conhecimento da verdade. Elas ouvem, entendem o que estão ouvindo, mas elas não compreendem a real, a verdadeira mensagem. Por isso que na hora de praticar, elas erram. Por isso que na hora de mostrar o que aprenderam, elas não praticam, porque na verdade elas entenderam o que ouviram, mas não aprenderam, não compreenderam a real verdade, mensagem que o Senhor deixou. Então é por isso que muitos hoje estão dentro das igrejas, mas estão dormindo. Muitos hoje estão aprendendo todo dia, todo instante, a todo momento, mas não conseguem se firmar, não conseguem ter alicerce. Por qualquer coisa estão desistindo, pelo nada não vão, por tudo param. Isso é uma coisa que não é de hoje, já tem muitos dias. E os dias estão passando e as pessoas continuam na mesma ignorância. Porque é mais fácil, é cômodo eu viver na ignorância do que eu tentar aprender, entender e compreender e aceitar o novo. O novo assusta as pessoas. E o novo é Cristo. Jesus todos os dias vem com novidade de vida para nós. Só que nem todos os dias as pessoas estão prontas, aptas para aceitar ou receber o que ele tem. Elas falam que é bom, mas quando é para praticar, tudo aquilo que foi ouvido, ou seja, como está lá em capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 7, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Como é que você vai chegar ao conhecimento da verdade se você, dentro de você, você é o primeiro a repugnar? Você é a primeira pessoa a colocar uma parede e limitar? Você está ouvindo a explicação, você está ouvindo a orientação, você está aprendendo alguma coisa de alguém ou por Deus, mas você está barrando. Todo o processo começa dentro da nossa mente. Todo o processo começa dentro de nós, até a nossa transformação. Até nós externarmos que queremos ou não queremos, tudo começa de dentro para fora. Então, quando você está ouvindo e você manuseia com a cabeça uma afirmação, mas a tua boca externa o contrário, isso significa que você não aceitou, que você não assimilou, que você não chegou ao conhecimento da verdade. Assim aconteceu no passado e está acontecendo nos dias atuais. Porque as pessoas não sabem o que querem. Qualquer um que chegue e fala alguma coisa, é mais fácil eu acenar com a cabeça uma afirmação do que eu ser ousado e dizer eu não concordo, eu não aceito. Não foi assim, não é dessa forma.
O Senhor ensina isso. Então nós venhamos descobrir o que é que nós queremos. Porque uma hora nós queremos o inverno e outra hora nós queremos o verão. Você tem que saber que nós temos que estar na rocha para quando o inverno ou para quando o verão chegar, pode vir na medida que Deus colocar. Nós venhamos conseguir suportar o cálice que temos que suportar. É por isso que muitos estão adormecidos. É por isso que muitos estão com os olhos pesados. Porque é mais fácil ficar no comodismo, dormindo, do que lutar para aprender e adquirir conhecimento. Amém? Então que nós possamos parar e meditar nessa passagem de hoje. E nós não sermos parte de uma multidão, não sermos parte de um número, ou não queremos também que uma parte de número, uma parte de quantidade esteja ao nosso redor, para nós nos sentirmos bem. Eu sou bem, eu sou uma santa, eu sou um santo, e por isso eu vivo no meio de multidão. Cuidado, que nem toda multidão que está ao teu redor é porque eles te veem como santos. Muitos estão pegando apenas o que eles precisam, suprimento. Muitas pessoas vão no mercantil para comprar suprimento e não porque gostam de estar lá. Tem pessoas que não gostam de fazer compra, mas vão comprar porque elas têm que suprir a sua casa. Então, cuidado, multidão não significa amor, multidão significa necessidade. Então, muitas das vezes, você também tem que aprender a agir natural. Não force uma santidade, não force alguma coisa, porque no meio de todo o processo existe aquele a qual é chamado Deus, o Todo-Poderoso, aonde Ele vê por dentro e por fora. E muitas das vezes você pode estar sendo reprovado por uma maneira, por uma até covardia, de não ser ousado e dizer a verdade, de dizer simplesmente que aquilo está errado, ou de não aceitar. Você não é obrigado a aceitar tudo que falam. Você não tem que ser calango, que tem que estar mexendo, balançando a cabeça, afirmando aquilo que dentro de você está negando. Então seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa autêntica, seja uma pessoa verdadeira. Não use para com falsidade, porque tudo que você está ligando aqui no céu, aqui na terra, você vai estar ligando no céu. Então tenha muito cuidado, porque você pode estar ligando alguma coisa aqui, aonde Deus lá no céu está reprovando. Tenha muito cuidado com o que você fala, tenha muito cuidado com as tuas ações. Tenha muito cuidado com o disse e não me disse. Tenha muito cuidado. Se você estiver como Deus, como Jesus, lá no Getsemane, se você estiver sempre dando a voltinha lá no Getsemane, com certeza você vai estar acordado. Mas se você estiver lá no Getsemane, mas no lugar de dormir, com os olhos pesados, cuidado. Depois não fica reclamando quando chegar o cálice amargo e você não tiver força para suportar. Amém? Vamos pensar nisso, vamos meditar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra riquíssima que hoje Ele nos trouxe. Soberano Deus, Altíssimo Pai, na manhã desse dia, graça te damos pela tua bondade e misericórdia. Graça também te damos, Senhor Deus, porque em tudo o Senhor tem sido conosco. Nos guarda e abre cada vez mais nossos olhos. Amplia a nossa visão para que nós possamos estar atentos com o que está oculto, com o que está escondido, com aquilo, Senhor Deus, que vem até nós rindo, mas na verdade, Senhor Deus, são espíritos de engano, são espíritos de falsidade. Nos guarda, nos cobre com teu santo sangue, para que nós possamos estar na tua cobertura. Pai amado, acrescenta em nós hoje a medida da fé, que haja sempre o nosso crer diante da tua presença e que todos os dias nós venhamos aprender e todos os dias nós venhamos ter o conhecimento da verdade, que essa não nos engana, essa não nos trai, essa, Senhor Deus, não nos coloca por queda. Assim, Senhor Deus, por onde esse áudio entrar, o Senhor possa abrir portas do conhecimento, portas de libertação, porta de transformação, e que as pessoas venham deixar de ser cegas, que as pessoas venham deixar hoje de estarem nesse sono profundo, a qual elas preferem estar. Tiram o povo da comodidade e que elas possam estar prontas para guerrear. Não guerrear só no glória, porque glória, Senhor Deus, é para a tua exaltação. Senhor da glória, mas guerrear é quando nós temos que enfrentar o cálice e suportar, mesmo sabendo que tudo conspira contra, mas nós temos um Deus, advogado e fiel e amigo. Assim, Senhor Deus, graça te damos por tudo, em nome de Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém.